amadas, em nosso vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre maturidade espiritual. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre esse tema na sua igreja. Eu tenho certeza que algumas vezes você já desejou ter a maturidade espiritual de algumas pessoas. Você olha e fala, nossa, como eu queria ter a maturidade dessa ou daquela pessoa. Só que o que acontece muitas vezes é que nós não sabemos bem o processo e nós também não sabemos qual o nível da nossa maturidade espiritual. Muitas pessoas se enganam achando que estão amadurecidas espiritualmente, quando na verdade ainda precisam aprender bastante. Então o que eu quero enfatizar em nosso vídeo de hoje são 5 sinais de que você precisa amadurecer espiritualmente. Se algum desses sinais está fazendo parte da sua vida, é um sinal de que você precisa começar a trilhar um caminho para amadurecer nessa área, seja em uma, 2 ou todas as 5. Então vamos conhecer essas 5 áreas e vamos observar se temos alguma delas para que possamos tomar uma posição e amadurecer. O primeiro sinal de que você precisa amadurecer espiritualmente é quando você demonstra orgulho do que sabe. Você já conheceu uma pessoa que tem bastante conhecimento teológico, que conhece muito das Escrituras? Mas, minha amada, o que nós precisamos entender é que sim, conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras é um requisito básico para a maturidade. Mas quando esse conhecimento torna-se fonte de orgulho, de você bater no peito e ficar declarando que sabe mais que as outras pessoas, ou pior ainda, muitas pessoas têm um grande conhecimento da Bíblia, mas não se submete ao que nela está escrito. Isso é um grande sinal de que você precisa crescer em maturidade. Então não basta você ter conhecimento. Como eu falei, conhecer a Bíblia faz parte sim dos requisitos de se ter uma maturidade espiritual. Não há como amadurecer espiritualmente sem conhecer a palavra. Mas muitas pessoas usam esse conhecimento de forma errada, com orgulho, com arrogância, e muitas dessas pessoas que têm um conhecimento bem amplo das Escrituras, quando você começa a observar o viver dessa pessoa, é claro que ela não se submete ao que ela conhece. Então, se você tem orgulho do seu conhecimento, é um sinal que você precisa amadurecer espiritualmente. Um segundo sinal de que você precisa crescer espiritualmente é se você negligencia a oração. Minha amada, não há como crescermos em Cristo se nós negligenciarmos a nossa forma de conversar com Ele. Eu já mencionei em outros vídeos aqui que Deus tem inúmeras formas de se comunicar conosco. Deus fala conosco através da palavra, através de profetas. Ele pode falar através da natureza, Ele pode falar através do que Ele quiser, porque Ele é Deus. Nós vimos nas Escrituras que Ele usou até uma jumenta para falar com alguém. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele tem várias formas de falar com os seus. Mas nós só temos uma única forma de conversar com Deus e é através da oração. E a oração é uma batalha muito grande para a maioria de nós, porque se trata de algo que a nossa carne não quer fazer e que há realmente uma batalha espiritual. Mas se eu e você desejamos crescer espiritualmente, nós precisamos entender a relevância da oração nas nossas vidas. A oração tem que ser como o nosso respirar. E quando eu digo oração, não é apenas os momentos que você tira no seu secreto com Deus. Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos ser pessoas em que constantemente, durante todo o nosso dia, estamos se comunicando com Deus. É claro que temos que manter o equilíbrio das duas coisas. Nós precisamos tirar um tempo no secreto, nós precisamos tirar um tempo onde nós fechamos a porta do nosso quarto e vamos conversar com Deus. Vamos ter um tempo ali com Ele para aprender, para falar e para ouvir. Oração é diálogo. Então, se você negligencia a oração na sua caminhada cristã, isso é um sinal de que você precisa amadurecer espiritualmente. O quarto sinal da falta de maturidade é quando você acha que já amadureceu o suficiente. No começo da minha jornada cristã, eu li um livro bem interessante que falava que quando a gente acredita que já aprendeu tudo o que precisava, a gente começa a perder aquilo que já tinha aprendido. Eu creio que isso também se aplica em relação à nossa maturidade. Não existe um ponto final na nossa jornada de maturidade espiritual, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos em processo de crescimento.
Não existe alguém que chega num nível de conclusão de curso, digamos assim. Ah, eu já tenho uma maturidade espiritual totalmente desenvolvida, eu não tenho mais o que desenvolver. Isso não existe. A maturidade, ela é um processo até você voltar para o lar, até você voltar para Cristo. O que acontece é que cada ser humano, cada pessoa, ela em Cristo vai ter um nível de maturidade diferente, até por conta de como ela se dedica ao crescimento da palavra. Outra coisa importante de frisar é que maturidade espiritual não está relacionada ao tempo que você tem de igreja. Você pode ser uma pessoa com 5 anos de igreja, ou seja, 5 anos que você conheceu a Cristo, que você se rendeu a Ele, que você entendeu o processo de salvação e ter mais maturidade do que alguém que está na igreja há 20, 30 anos. Porque aquela pessoa que está ali há 20, 30 anos caminhando com Cristo, ela simplesmente não se dedicou ao crescimento, ela não se dedicou a crescer espiritualmente, ela parou na jornada em algum ponto e continuou ali naquele estágio. Então, o terceiro sinal que você precisa amadurecer espiritualmente é se você acredita que o seu nível de maturidade já atingiu o nível limite. Saiba que isso não é possível e que você vai estar sempre aprendendo e sempre crescendo nas coisas do Senhor. O quarto sinal, e esse também é muito importante, é que a pessoa que não está encaminhada para amadurecer espiritualmente, ela não se importa em servir. Minha amada, se nós voltarmos para os evangelhos, nós vamos observar o nosso Mestre Jesus dizendo e demonstrando que ele veio com uma missão, a missão de servir. E tem um momento que ele fala para os discípulos que se ele, sendo Senhor e Mestre, estava servindo a eles, eles deveriam fazer o mesmo. E quando nós estamos no processo de amadurecimento espiritual, o nosso coração arde por servir ao reino. Agora não confunda esse servir com se envolver em diversas atividades na igreja. Tem pessoas que estão servindo em vários ministérios da igreja, mas na verdade o seu coração está somente preenchendo uma agenda. O servir, ele está relacionado ao desejo do teu coração de fazer mais pelo reino e também está relacionado ao teu chamado, aquilo que Deus te capacita a fazer. Mas cuidado para não transformar o servir ao Senhor em simplesmente um cumprimento de tarefas para preencher espaços na sua agenda. O servir é o desejo de dar aos outros aquilo que recebemos de Cristo. É quando nós aprendemos a olhar o nosso próximo, a enxergar o nosso próximo e querer levar a ele aquilo que temos recebido do Senhor. Nós podemos servir ao Senhor ministerialmente dentro da nossa igreja, mas também podemos servi-lo no nosso dia a dia com as nossas ações. Então precisamos estar atentas, porque quando nós não desenvolvemos o desejo de servir, quando o nosso coração não se volta para esse aspecto tão importante do Evangelho, significa que nós estamos precisando crescer espiritualmente. E o quinto e último sinal de que você pode estar precisando amadurecer espiritualmente é se não está acontecendo mudança em seu estilo de vida. Quando nós começamos a caminhar com Cristo, quando nós temos um encontro com Cristo, automaticamente nós começamos a ter um realinhamento de postura, de posição, e nós começamos a mudar. Isso é natural quando nós encontramos a Cristo. Não há como conhecer a Cristo e permanecer com as mesmas atitudes e os mesmos hábitos da nossa velha vida. Quando nós estamos em Cristo, nós começamos a mudar naturalmente, e o desejo pela maturidade vai fazendo com que mudemos cada vez mais. Nós começamos a realinhar nossos relacionamentos, nós começamos a observar com quem temos nos relacionado e muitas vezes vamos perceber que precisamos de uma mudança nesse aspecto. Nós vamos precisar transformar velhos hábitos e outras vezes abandonar velhos hábitos, porque a nossa caminhada cristã começa a transformar a nossa vida de dentro para fora. E essa transformação, à medida que ela vai caminhando em maturidade, vai produzindo em nós uma diferença muito grande. Por isso que muitas vezes, quando você tem o seu encontro com Cristo,
e não encontra com uma pessoa que você conheceu há muito tempo atrás, que não conhecia você depois que você conheceu a Cristo, e ela te reencontra depois da tua caminhada cristã, ela vai perceber, ela vai dizer, você está diferente, você mudou, você não faz isso, você não faz aquilo, o que está acontecendo? Essa curiosidade na pessoa demonstra que o teu comportamento em Cristo está amadurecendo. E quando eu falo nessa mudança de comportamento, nessa mudança de estilo de vida, eu não estou falando de coisas apenas exteriores. Nós sabemos que é possível nós criarmos uma capa, né? uma hipocrisia e fingir pelo nosso exterior que as coisas estão mudando. Quando dentro de nós, nos nossos relacionamentos íntimos, como na nossa casa, as pessoas sabem quem realmente somos. Nós não podemos ter um relacionamento de amadurecimento e mudança de hábito fora da nossa casa, com as pessoas de fora. As primeiras pessoas que precisam perceber a tua mudança são as pessoas que moram com você. Por quê? Porque é exatamente na sua casa, com as pessoas que vivem com você 24 horas por dia, que você é desafiada a mudar, que você é desafiada a ter paciência, a ser tolerante, a não agir por impulso, e todas essas coisas demonstram o teu amadurecimento espiritual e o crescimento com Cristo. E é claro que eu quero deixar para você uma dica. Se você quer saber mais sobre maturidade espiritual, se você, como eu, tem um desejo de observar nas Escrituras que caminho seguir, o que nos possibilita crescer espiritualmente, eu vou deixar como dica para você o nosso devocional do mês de março, que é esse aqui, Desenvolvendo a Maturidade Espiritual. Nesse nosso devocional você vai ter 31 versículos bíblicos que falam sobre maturidade. O que a palavra de Deus diz sobre maturidade? E além dos versículos bíblicos, ele segue aquele padrão dos nossos devocionais, onde nós vamos encontrar o dia, o versículo, o tema geral do versículo e o questionário, para te levar a fazer uma reflexão mais profunda sobre o tema. Tem aquele espaço também aqui para Bible Journaling, e esse mês nós temos uma novidade. Quando você adquire o seu diário devocional com plano de leitura bíblica, você também vai estar recebendo esse caderninho básico aqui de anotações. Ele tem folhas pautadas, tem folhas em branco, ele tem a folha pautada, ele tem a folha em branco, somente com a borda desenhada, que é essa que eu não sei se você vê aqui, ó, a bordinha, a folha pautada, e tem também a folha pontilhada. Olha só, não sei se dá para ver os pontinhos. Essa folha pontilhada, ela te possibilita não apenas escrever, mas construir algum gráfico, ela facilita para você por conta dos pontos. Então, quando você compra o seu plano de leitura bíblica com diário devocional, você vai receber de brinde o caderno para fazer as suas anotações. Então, se você deseja crescer mais espiritualmente, se você deseja conhecer mais sobre maturidade espiritual, eu vou deixar aqui no box de informações o link para você estar adquirindo esse devocional e começar essa jornada comigo, desenvolvendo a nossa maturidade. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, você já tinha ouvido falar sobre maturidade espiritual? Existe alguma coisa que você identifica como falta de maturidade que eu não mencionei nesse vídeo? Vamos trocar ideias, vamos trocar experiências, o nosso comentário é para isso, e vocês também podem trocar experiências entre si. Você pode ver a resposta de alguém, comentar na resposta de alguém para fortalecer aquela pessoa. O nosso canal é o nosso cantinho de crescimento espiritual para que nos tornemos cada dia mais mulheres segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!